Fala, meus iluminados, meus vagalumes. Cara, se tem uma coisa que eu percebi é que eu não sou uma pessoa espiritual. Na verdade, tudo que essa galerinha que vem com esses papos energético quântico espiritual aí, puta, me dá um embrulho no estômago, cara. Eu falo, cala a boca, mano, para com essa bosta. Porque é o seguinte, cara, eu sou primeiramente um humanista. Então eu defendo o ser humano. E assim, o que a gente compreende sobre a espiritualidade, a grosso modo, no inconsciente coletivo, né, o estereótipo, é o quê? É um bando de burguesinho que fica lá no céu olhando pra nós, nos controlando, parará, parará. Então, na verdade, eu sou tipo um inimigo da espiritualidade. Ai, que horror. E eu gosto muito dos papos críticos que as pessoas mais inteligentes têm contra a própria espiritualidade, contra esses seres espirituais. Então, por exemplo, outro dia veio um velho falando, eu meditando, né? Porque assim, também, galera, tem que pensar assim: a gente é um ser múltiplo. Nós somos seres extradimensionais, né? O que é a espiritualidade real? É quando o humano ascende para o seu eu divino, e nesse eu divino ele é desdobrado em várias partes de si mesmo. Essas várias partes convivem simultaneamente. Então, existe um eu que não pode acreditar em Deus. Porque para ele Deus não existe. Então, se ele fica forçando a acreditar nas coisas, ele está só se auto-enganando. E também porque, tipo, Deus é um pai, né? Então a gente tem que ter independência do pai para criar a nossa própria história aqui no nosso plano. Porém, existe outro eu, né, nesse multiverso, que sim, é eternamente conectado com Deus. Então ele também não precisa de acreditar, porque ele sente a presença divina dentro de si. Saca? Então, como esses dois eus, eles existem ao mesmo tempo, então é preciso que a gente aprenda a lidar com as contradições ambulantes da vida. Enfim, eu me dedico mais tempo ao eu mais ateísta, né, mais racional, porque ele está mais condizente com a realidade humana que eu estou vivendo agora, né? Se eu morrer e for pro céu, eu vou ser uma pessoa mais espiritual, literalmente, né? Porque eu vou me livrar da casca humana e aí vou estar mais conectado com essa espiritualidade. Mas assim, também, tem um post aqui, que eu vou deixar o link para vocês, que explica mais certinho esse desdobramento, porque é um pouco complexo. E a gente não pode ficar resumindo as coisas em espiritualidade. E também porque o contexto da nossa linguagem está muito relacionado com o inconsciente coletivo. Então existem muitas coisas erradas no inconsciente coletivo, ou muitos pensamentos superficiais que a gente acaba adotando pra gente também, sabe? Então por isso que também é importante fazer a jornada da individuação, que é quando você faz uma revisão de si mesmo e de todos os conceitos que você tem sobre as coisas do mundo, para você se libertar dos seus preconceitos. Mas estão sacando que esse papo é um tanto quanto complexo, né? Mais pra frente eu vou fazer também um post sobre esse ser multidimensional que eu estou me referindo agora, que é a evolução para a quarta e quinta dimensão do ser humano, que é um dos objetivos da vida. Vou ter que falar pra vocês quais são os objetivos da vida, né? Vamos dividir o ser humano em três: um animal, um humano e um divino, beleza? O objetivo da vida animal é transar, procriar, ter filhos, continuar com a vida humana. O objetivo do eu humano é se humanizar. É o espírito que desce para a Terra e tem experiências humanas para aprender as consequências dos seus atos, aprender a responsabilidade, aprender a cuidar de si mesmo, né? Aprender a agir com o seu coração, sendo o maior representante desses caras, Jesus. Porque Jesus é a divindade que encarna no avatar Cristo, o Jesus era humano aqui, e tem uma experiência humana. Então, tipo, ele é o playboyzinho, né, espiritual, que encarna e vem aqui sofrer para sentir na pele o que a gente passa. Então, isso é muito especial. Buda tem uma história parecida, que ele era um playboy da corte, e aí ele fala, não, porra, eu não quero mais ser príncipe, agora eu vou andar com os humanos, andar com as pessoas e sentir o que elas sentem de verdade, para ter toda a experiência de vida humana completa no meu ser, né, e entender o sofrimento humano. Então sabe que essa coisa de entender o sofrimento tipo, é mais nobre que a própria espiritualidade, sabe? A espiritualidade chega aqui, aí quando ela quer subir no nível ainda mais, ela desce pro nível humano para aprender a ser humano. É uma coisa muito louca, cara. Enfim. E aí a gente tem o eu espiritual, que o objetivo dele é... assim, tem dois, na verdade. Tem o astral e tem o espiritual. O level astral, ele precisa o quê? Evoluir. Para evoluir, ele recebe informações, conhecimentos, dados sensoriais da vida humana, precisa evoluir o eu animal também, o eu humano, enfim. Ele vai fazendo esse rolê evolucionário para acessar a quarta dimensão, sabe? E aí daí a quinta, sexta, sétima, sabe Deus quantas dimensões tem. Mas existe essa evolução do ser para mais dimensões, onde o mundo é mais complexo, eu diria, né? Só que aí, finalmente, no eu espiritual, mas o eu espiritual mesmo, mais elevado de todos, ele é transcendental ao tempo e ao espaço. Então, ele é algo que
sempre é e sempre esteve e está lá agora, nesse momento, em perfeição, sabe? Então, tudo isso que se passa com a jornada desses três é algo que é impossível de compreender, porque é muito superior, é muito transcendental. Você compreender que o seu eu mais verdadeiro, mais alto, mais espiritual, ele é sempre perfeito. E ele não tem que evoluir, ele não tem que nada. Na verdade, ele só deve estar sentado ali na TV assistindo a nossa vida humana e falando, eu já sabia, porque ele é perfeito, já sabia tudo. Então, tipo, ele não tem o que fazer. Por isso que é transcendental o tempo e o espaço, né? É algo que é realmente inconcebível pra gente. Só que ele tem que entrar na roda do tempo e espaço para passar diversas experiências. Não que ele tenha, na verdade, porque ele não faz isso, na verdade. O que faz são os desdobramentos dele. Então imagine que quando você está fora no tempo e unidade, você está na perfeição. Agora, quando existe o tempo e o espaço e a personalidade e as encarnações, elas são emanações desse eu perfeito. Só que as emanações, elas se movimentam, vivem, etc, etc. Mas o eu primordial, essencial, ele não se mexe, ele sabe? É impossível entender como que eu tô aqui agora e ao mesmo tempo eu tô lá, né? Como que essas duas consciências estão em lugares diferentes, mas são uma coisa só, né? E para finalizar agora o vídeo, o que acontece com o alinhamento? É quando você alinha o eu animal, o eu humano, o eu astral e o espiritual sobre a mesma linha, e essas consciências alinhadas meio que se tornam uma coisa só, uma unificação, e aí você recebe a informação do que você realmente tem que fazer para evoluir e desbloquear essas três partes de si, né? Conectado ele com o divino, como se fosse uma linha universal que entra aqui pela sua Kundalini e te esclarece. Então esse é um dos maiores objetivos da vida, intuição e coração. Valeu, gente, vamos lá, vamos lutar e vamos vencer.